Boa noite. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Hoje é o nosso terceiro estudo sobre esses assuntos escatológicos. E como tem sido bom, viu? Eu tenho acompanhado, o primeiro estudo eu acompanhei online, tremendo, né? Como costumam dizer. Ontem também o nível está alto, viu? Eu fiquei até preocupado. Eu disse, rapaz, onde eu fui me meter, né? Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E ao encontrar, se você puder, se coloque em pé. Nós iremos ler essa porção que vai falar diretamente do assunto que nós vamos falar hoje à noite, o pré-milenismo, ok? Apocalipse capítulo 20. Se você está ao lado de alguém que não tem Bíblia, por favor, compartilhe a palavra de Deus com essa pessoa. Assim diz a palavra de Deus, capítulo 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou. Só um minutinho. E ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam um sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Oremos. Pai amado, Deus bendito, graças te dou por esse tempo precioso que o Senhor tem proporcionado à tua igreja, para que possamos aprender, para que possamos conhecer, como tem sido revelado em tua palavra, esses assuntos acerca dos últimos dias. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, a tua direção em tudo que aqui for falado. Eu reconheço, Pai, a minha total incompetência. Eu não tenho competência, eu dependo de Ti e da Tua graça. E eu te suplico, em nome de Jesus, tenha misericórdia e usa para que tudo aquilo que for falado seja para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus eu te peço, amém. Podeis assentar. Nós estaremos falando hoje sobre pré-milenismo. E eu começo já colocando praticamente tudo que eu irei falar. Nós iremos acompanhar ali também, para que possa haver uma melhor compreensão e uma melhor fixação daquilo que nós vamos falar. Não é um assunto muito fácil de se estudar e também não é um assunto muito fácil de apresentar. E eu coloco aí, o capítulo 20 de Apocalipse tornou um capítulo muito polêmico entre os teólogos e os estudiosos da Bíblia. Esse capítulo 20 do livro de Apocalipse, ele se tornou esse assunto, esse capítulo polêmico entre aqueles que estudam a Bíblia, que estudam esses assuntos escatológicos. Então, esse capítulo, ele representa isso, ele se tornou essa polêmica, porque é exatamente no capítulo 20 que declara que Cristo reinará por 1000 anos. Existem 3 posições teológicas sobre o milênio, e nós vamos conhecer um pouco mais delas hoje. Ontem o irmão Renan, o seminarista Renan, deu algo superficial, falou de alguns, explicou alguns desses termos, mas nós queremos hoje
nos aprofundarmos mais ainda nesses assuntos. Então, existem 3 posições teológicas sobre o milênio. Quais são elas? Pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Mas, para que nós possamos entender melhor as correntes teológicas sobre o milênio, se faz necessário conhecermos os métodos de interpretação do livro de Apocalipse. Nós vamos falar dessas 3 correntes teológicas, pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo, mas para que nós possamos compreender melhor o que cada linha, ou que cada grupo que defende essas correntes teológicas pensam, eu vi como necessário nós entendermos os métodos de interpretação do livro de Apocalipse. Existem alguns métodos hermenêuticos de interpretação de como as pessoas, já com esse método em mente, lê o texto profético, lê o texto escatológico e interpreta. E aí, essas interpretações ou padrões de hermenêutica, como eu coloco aí, não se aplicam apenas ao livro de Apocalipse. Há alguns estudiosos, teólogos que estudam esses assuntos, eles não aplicam esses métodos somente no livro de Apocalipse, mas também em alguns outros textos proféticos da Bíblia. E eu coloco aí, essa interpretação ou padrões de hermenêutica não se aplicam apenas no livro de Apocalipse, mas também aos outros textos bíblicos proféticos. Agora vamos conhecer isso, né? Existe pelo menos 4 maneiras de entender as Escrituras em relação ao Apocalipse. Existe pelo menos 4. Existe uma 5ª e até uma 6ª, mas eu não coloquei, não vi necessário, esse não é o assunto, nós não vamos falar de hermenêutica aqui, nós vamos falar de pré-milenismo, mas você vai perceber como vai fazer toda a diferença a maneira como você lê o livro de Apocalipse, quando você tem como base esses métodos de interpretação. É algo tremendo. Então, existe pelo menos 4 maneiras de entender as Escrituras em relação ao Apocalipse. A primeira maneira é chamado de preterista, né? Ou preterismo. Existe o método historicista, existe o método idealista e existe o método futurista. Pelo menos esses 4 métodos são utilizados para interpretar o livro de Apocalipse e alguns textos proféticos, e alguns utilizam esses métodos até para uma interpretação da Bíblia de uma forma total, ok? Existem pelo menos esses 4 métodos: preterista, historicista, idealista e futurista. Vamos repetir comigo? Primeiro método: preterista, historicista, idealista e futurista. Vamos agora adentrar nisso. O modo preterista. Nós, relembrando o nosso tempo escolar, né, quando nós estudávamos estudávamos português, gramática, né, e o pretérito, ao conhecermos esse método preterista, logo nos vem à mente o quê? Passado. Esse método de interpretação, como eu coloco aí, esse método considera, aí pensa comigo aqui, esse método considera, quando eles vão utilizá-lo para interpretar o texto bíblico, o texto apocalíptico, o texto profético, eles consideram o contexto histórico na interpretação de Apocalipse. Eles levam em conta o momento em que eles estão vivendo, um momento histórico. Ou seja, muito do simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que foi escrito. Você entendeu? Não. Você entendeu? Sim. O que vamos caminhar mais um pouquinho, explicando isso, trocando em miúdos. Eles acreditam
que todas as declarações proféticas se cumpriram na época em que o profeta declarou a profecia. Entende isso? Esse método preterista passado, ele leva em consideração o contexto histórico daquele profeta, quando aquela profecia foi proferida, e dentro desse método de interpretação, eles creem que essas profecias se cumpriram no tempo em que o profeta viveu. Né? Continuando aqui, os que utilizam esses métodos, eles creem que nenhuma declaração profética passa para uma geração posterior à época em que o profeta vive. Ou seja, eles acreditam que fica tudo no passado do próprio profeta. Eles creem que as revelações são para o futuro, mas o futuro do profeta. Morreu o profeta, acabou a profecia. Vocês entenderam aqui? Deixa eu tentar simplificar. Eu tentei simplificar muito mesmo o estudo, para que todos possam compreender. Então, o método preterista, eles acreditam que a profecia tem validade enquanto aquele profeta vive. Ou seja, elas ficaram no passado, as profecias que João proferiu, que Isaías, que Zacarias, elas tiveram validade durante o tempo em que o profeta estava vivo. O profeta morreu, acabou. Vocês me entenderam? Esse é o método preterista, mas não para por aí. Tem o método idealista. O que é que pensa, como eles interpretam baseado nesse método? Eu coloco aí. A interpretação idealista, ela pode ser definida como totalmente simbólica, na medida em que se interpreta toda a descrição presente no livro de Apocalipse como símbolos, verdades ou ideias espirituais. Ou seja, nada irá acontecer realmente de forma literal, mas completamente de maneira espiritual. Esse método idealista, eles interpretam a Bíblia baseado de que aquilo é apenas simbologia. 1000 anos não necessariamente são 1000 anos. Não necessariamente são 1000 anos. Esse método idealista, ele se baseia no simbolismo. Eles acham que aquilo é apenas um simbolismo, é uma ideia. Não tem nada a ver realmente de algo a mais sobre isso. Né? Eles não acham que são revelações específicas. Ou seja, quando eles leem um texto profético, quando eles olham para um texto profético, eles não creem que aquela revelação foi feita de uma forma específica para Israel, ou para a igreja, ou para um povo, ou para uma nação. Eles colocam isso como uma ideia geral. Isso é apenas uma ideia, é um conceito. Esse método idealista, como eu já falei anteriormente, ele é muito simbólico. Vocês estão me entendendo? Por favor, se você não estiver entendendo, faça assim. Eu continuo aí. Eles consideram esses textos proféticos como ideias, conceitos gerais que podem ser aplicados na vida das pessoas. Nós vamos ver um pouco mais sobre um exemplo mais prático sobre isso, eu não quero me deter nisso, mas esse método idealista é justamente isso. Ele vê as profecias como algo simbólico, não como algo literal. Ele vê ali como uma ideia, um conceito, um bom conceito que pode ser aplicado à vida da pessoa. Mas que aquilo ali, olha, não é bem algo específico para alguém, para um povo, para uma nação. Não tem nada a ver isso. Esse é o método idealista. O outro método que temos é o método historicista. Nós vimos o preterista, o idealista e agora o método historicista. O historicismo, como o nome já diz, está associado à história. Mas que história? A história universal? A história da humanidade? Não. Esse método, dos que creem dessa forma,
eles interpretam a Bíblia, interpretam o livro de Apocalipse, baseado especificamente na história da igreja. Ok? Enquanto houver igreja, né, eles vão interpretar baseado na igreja. Dessa forma, como eles interpretam, muitas profecias já se cumpriram. Muitas profecias se cumpriram. Um marco fundamental nesse método de interpretação historicista é o ano 70 depois de Cristo, em que Israel foi destruído e houve, né, a diáspora, onde Israel foi destruído, o templo foi destruído. Então eles creem que ali grande maioria das profecias se cumpriram. Continuando aqui. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento. Seria como um esboço da história da igreja desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Dessa forma, eles creem, né, eles acreditam que os textos proféticos já se cumpriram e que devem ser interpretados dentro da história da igreja que se passou. Ok? É difícil, né, esses conceitos, mas vocês vão ver que vai fazer toda a diferença. Esse é o método historicista. Eles interpretam baseado na história da igreja. Enquanto houver igreja, essas profecias eles serão interpretadas baseado nesse tempo. Não tendo mais igreja, nada mais vai acontecer. Mais ou menos assim. Método futurista. E esse método futurista é um método que nós cremos. Né? Muito prazer. Né? Esse é um método que nós cremos, os dispensacionalistas creem. Nós falamos do método preterista, ficou tudo no passado. Método idealista é apenas simbolismos, ideias gerais. Método de história está ligado diretamente à história da igreja. E agora o método futurista. Este método coloca as profecias do livro de Apocalipse como fatos que ainda não se cumpriram. Ok? Nós, como dispensacionalistas, futuristas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, nós cremos que as profecias contidas no livro de Apocalipse, elas ainda não se cumpriram, ok? Continua. Embora algumas escrituras proféticas já tenham se cumprido, algumas coisas, algumas já se cumpriram, mas a maior parte dela ainda está por se cumprir em um tempo chamado o tempo do fim, que registra o fim da história sobre a terra. Nós vivemos em que período? Nós vivemos nos últimos dias, mas nós ainda não chegamos no tempo do fim. Então, o método futurista, esse método é o que nós cremos que a grande maioria das profecias contidas no livro de Apocalipse ainda não se cumpriram. É para um tempo futuro, chamado o tempo do fim. Olha, você pode crer que um dia Deus vai colocar um ponto final na história da humanidade. Um dia Deus vai parar essa história como nós conhecemos. Alguns creem, né, que Cristo não voltará, que a vida sempre vai ser assim, que todas as manhãs eu vou acordar, tomar o meu café, pegar o meu ônibus e ir trabalhar. Não, um dia Deus vai colocar um ponto final na história da humanidade. Continuando, que é quando a igreja, como eu coloco aí, vai ser arrebatada, o anticristo vai se manifestar, a tribulação vai começar, Israel será salvo e Jesus vai retornar para reinar sobre a terra. Amém? Eita, amém. Nesse momento, né, no abrir e fechar de olhos, nós estaremos com o Senhor. Ok? Então, existem esses 4 métodos de interpretação do livro de Apocalipse. Isso é importante, muito importante. E quando nós entrarmos nas linhas teológicas, vocês vão perceber o quão importante isso é.
Existem outros métodos. Existe um método chamado eclético, né, que ele mistura um pouco de cada um e faz uma salada só. Aí vamos continuar aqui. Esta interpretação toma como regra, olha que coisa importante acerca dessa declaração futurista. Essa declaração, essa interpretação, toma como regra o sentido literal das profecias. Enquanto que o modo idealista é simbólico, esse modo futurista, ele é literal. Nós cremos na inspiração verbal e plenária da palavra de Deus. Aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Aqui é a palavra de Deus. Esse sofisma de que aqui contém a palavra de Deus tem se espalhado na igreja. E alguns começam até a dizer, não é bem assim não. A maneira como Deus criou, né, todas as coisas, aqueles 6 dias lá e no 7º descanso, não é bem por aí não. Nós começamos a relativizar a palavra de Deus, nós começamos a colocar de forma simbólica, alegórica, e nós começamos a nos perder da essência, da verdade que foi revelada por Deus para a sua igreja. Então, esse método de interpretação, ele é literal, né, das profecias, a menos que os fatos demonstrem o contrário, né? Existem alguns símbolos, né? No livro de Apocalipse, e eu queria pedir você aí para abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Se eu passar de 1h30, vocês podem jogar uma Bíblia em mim, né? Mas não quero passar isso não, gente. Quero no máximo 50 minutos. Ok? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 12, versículo 20, para que nós possamos entender esse conceito aqui. Quem está acordado aí, diga amém. Oh, amém. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. Olha só, a interpretação toma como regra o sentido literal da profecia, a menos que os fatos demonstrem o contrário. Apocalipse capítulo 12, todo mundo abriu e eu não abri. Deixa eu abrir aqui. Apocalipse capítulo 12, olha que revelação tremenda. E vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nossa, o que é isso? Né? E continua. E estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E vi esse outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Nossa, de quem é que está falando aqui? Quem é essa mulher aqui? Quem é essa mulher? De quem é que o texto está falando? Ou seja, o texto está usando aqui uma simbologia, né? Está usando uma linguagem figurada, né? E falando de algo que nós não sabemos. De pronto, nós lendo esse texto, nós não iremos compreender, mas vamos continuar. O método futurista, Bíblia interpreta Bíblia. A palavra de Deus é tremenda. Ela interpreta a si mesmo. Ela não nos deixa perdidos, né? E o versículo 5, e deu à luz a um homem que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Espera aí, já está começando a revelação acontecer aqui. Vixe, né? Já está começando a abrir o entendimento. Eu conheço essa história. Quem é esse homem, esse filho do homem que há de reger todas as nações? Quem é?
Jesus, Salmo capítulo 2 vai falar disso, com cetro de ferro, regerá todas as nações. Ou então o texto já começa a explicar quem é. Então essa mulher, quem é aqui no texto? É Israel. Certo? Então, quando nós começamos, lógico que nós não vamos ter tempo para estudar isso aqui todo, mas vamos lá para o capítulo 20. Olha aí como a Bíblia é tremenda. Capítulo 20, versículo 2, para você ver quando ela fala de modo figurativo ou simbólico, uma simbologia, ela automaticamente interpreta. Basta você ler um pouco mais, olhar outros textos que falam daquele assunto, comparar a referência. Capítulo 20, versículo 2. E ele prendeu o dragão. O dragão? Né? Que dragão? É do Game of Thrones o dragão aí? É da minha época de criança, Caverna do Dragão? Quem é esse dragão? E aí o que acontece? E disse, e prendeu o dragão, a antiga serpente. Olha, começa as coisas ficarem claras. E ele disse, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo. Mas será que é mesmo? Satanás. Acabou. Ou seja, entende isso? Isso aqui, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês precisam de alguma revelação extraordinária para compreender que está falando aqui que Satanás vai ser preso? Precisa? Precisa de algo a mais para que possamos entender o que o texto bíblico está declarando aqui? Não precisa. Porque de uma forma tão clara e literal diz, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por quanto? Mais ou menos uns 1000 anos. Amarrou por 1000 anos. Olha que coisa. Então, esse método de interpretação futurista, ele é um método literal. Né? Nós cremos na inspiração verbal e plenária, não somente as palavras, né, foram inspiradas, mas toda a Bíblia, na sua totalidade, né, foi soprada por Deus. Deus moveu homens santos. Né? E Deus não joga a palavra fora, amados. A partir do momento que eu começo a olhar a Bíblia de forma alegórica, Deus está jogando conversa fora. E Deus não faz isso. O nosso Deus é santo, santo, santo é o nosso Deus. E Ele jamais nos faria, ou nos daria uma revelação de faz de conta de ideias. Esta é a única interpretação considerada aceitável para o livro de Apocalipse. Estas são as 4 formas de interpretação dos textos proféticos dos livros de Apocalipse. Nós vimos o preterista, ficou no passado, se acabou. O método idealista é apenas uma ideia. 1000 anos realmente não são 1000 anos. Esse dragão aqui talvez não seja não é o diabo, não. Talvez uma outra coisa. Está falando do mal. Né? E existe o método historicista que está ligado diretamente à história da igreja. E existe o método futurista. Aí eu coloco, durante anos, tem havido muitas discussões na teologia cristã sobre a relação cronológica entre a segunda vinda de Cristo e alguns eventos. E eu quero colocar aqui alguns pontos que têm sido levantados acerca dessa questão cronológica da vinda do Senhor Jesus, da segunda vinda. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos pensar, nós precisamos raciocinar, nós precisamos investigar, meditar naquilo que está sendo escrito. O povo de Deus é um povo que pensa, é um povo que questiona, é um povo que estuda a palavra de Deus. Para que nós possamos entender esses termos, essas questões, nós precisamos pensar, nós precisamos estudar, nós precisamos questionar, nós precisamos investigar, para que nós possamos ter uma correta compreensão do que a palavra de Deus está falando, do que a palavra de Deus está dizendo. Outro dia eu estava sentado
em frente à calçada lá do meu trabalho, no calçadão Serrolinha, não estava querendo subir, aí era hora do meu almoço, e eu estava sentado ali, conversando com um colega meu, e ele disse que eu estou querendo converter ele, mas é brincadeira, ele é da Assembleia de Deus, ele disse que eu estou querendo converter ele para ser batista, né? E a gente conversando ali, e uma senhora passou e ouviu um pouco da nossa conversa, e ela voltou, olha, a Bíblia diz que nenhum suicida herdará o reino dos céus, né? Vocês viram a história daquele pastor que se matou? E eu virei para aquela senhora e disse, de onde foi que a senhora tirou isso? Onde é que está escrito na Bíblia que aquele que comete o suicídio não vai para o reino do céu? Aí ela ficou, não tem na Bíblia não? Né? Eu disse, olha, a senhora cabe a mesma exortação que Jesus fez aos fariseus, errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mas é isso que tem surgido no meio cristão. Pessoas que não leem a palavra, pessoas que não estudam a palavra, pessoas que não pensam. Né? Outro dia tinha uma senhora lá no refeitório, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Tem na palavra de Deus, tem na palavra de Deus. Você acredita? Eu levantei e disse, não senhora, isso não é palavra de Deus, isso é adágio popular. E a mulher, água mole e pedra dura, profetizando, tanto bate até que fura. Né? Misericórdia, gente. Eu não estou brincando, gente, isso é verdade. Isso aconteceu e eu vi. Ok? Então nós precisamos pensar, nós precisamos questionar, estudar essas coisas. Aí eu coloco aqui, em particular, essas discussões que têm havido ao longo do tempo, né, abordou algumas questões principais. Vamos pensar aqui. Primeiro, haverá um milênio literal na Terra após o retorno de Cristo, conforme prega os pré-milenistas? Será se realmente haverá esse reino literal de Cristo físico aqui na Terra? Segunda coisa, ou o milênio é apenas uma representação da presente era da igreja, como defendem os amilenistas? Realmente será se é isso? Continuando. Ou ainda, o milênio seguirá um desenrolar gradativo e progressivo após uma era de conquistas por parte da igreja, a qual instaurará o reino de Deus no mundo, conforme creem os pós-milenistas? Será se é realmente isso que a palavra de Deus mostra? Será se realmente é isso que a palavra de Deus ensina? Pois vamos conhecer então as correntes teológicas sobre o milênio e o que cada uma delas diz. Eu queria convidar você para ficar em pé, só um minutinho, vamos ficar em pé? Todo mundo, quem puder? Ok, vamos ficar em pé. Pronto, amém. Vamos sentar agora. Só para esticar um pouquinho aí, vamos sentar um pouquinho. Quem não ficou em pé, perdeu a bênção, viu? Quem não ficou em pé, não pode mais levantar, viu? Estou brincando, gente. Vamos lá, vamos conhecer as correntes teológicas sobre o milênio e o que cada uma delas declara e pensa. Primeira corrente teológica, né, onde a primeira corrente teológica defendida acerca do milênio é o amilenismo. O prefixo a, como o Renan falou muito bem ontem, tem um sentido de negação, não existência. Então, o amilenismo. O que é que de uma forma bem sucinta, né, uma forma bem resumida, o que é que o amilenismo crê? Que não haverá um milênio literal aqui na Terra. E eu coloco aí, primeiro, o amilenismo é a posição ou sistema escatológico que afirma que não haverá um milênio terreno e literal. Pronto. Não vai haver. Os amilenistas não creem que haverá um milênio, que aquilo ali é apenas uma ideia, um conceito. Quem é que pensa assim? Eita, rapaz. Idealista, salvou-se um aí, né? Quem é que pensa assim? Os idealistas. Olha aí o método já valendo aqui. Então, os amilenistas acreditam. Nem tu, Fernando, me salvou, meu discípulo aí, discipulado. Não vai precisar se batizar mais não, viu? Estou brincando.
né? Afirma que não haverá um milênio terreno e literal. Segunda coisa, o amilenista acredita que todas as profecias apocalípticas já se cumpriram no passado, principalmente durante o Império Romano. Ou seja, essas profecias, e aí já tem aqui um pouquinho do preterista, do método preterista de interpretação, eles acreditam que todas as profecias já se cumpriram no passado. Terceiro, o reino de Cristo é eterno e de natureza espiritual. Os amilenistas, eles, não sei se é a maneira correta de falar, mas eu vou tentar ver se eu conserto lá na frente. Mas os amilenistas, eles espiritualizam tudo. Entende? Eles têm a mania de espiritualizar. Então, eles acreditam, né, que o reino de Cristo é eterno, mas é de natureza espiritual e não terreno. Ok? Quarto, as profecias e a escatologia fazem uso de grande número de simbolismo e não devem ser interpretadas literalmente. Eles entendem o Apocalipse como um livro essencialmente ético. Por exemplo, os 7 selos representam a luta entre o bem e o mal, com a vitória do bem. Viu aqui a mentalidade idealista, a mentalidade em que coloca como simbolismo as verdades reveladas de forma literal na palavra de Deus. Então, eles acreditam que essas verdades reveladas no Apocalipse, eles entendem o Apocalipse como um livro essencialmente ético, né? E aí dá esse primeiro exemplo. O outro exemplo, as trombetas representam o juízo sobre o mal, né? Não é bem a volta de Cristo, não. Outra coisa, Babilônia representa o mal dentro da igreja. Então, eles creem desta forma. Quinto, os amilenistas, eles creem, grande maioria dos amilenistas, eles creem na doutrina da substituição. O que é a doutrina da substituição? É a doutrina de que Israel perdeu a bênção de Deus, Israel não é mais povo de Deus, e quem agora assentou-se nesse lugar foi a igreja. E eu coloco aí os judeus, depois que rejeitaram a Cristo como o Messias, deixaram de ser povo de Deus. Os amilenistas creem isso, que a igreja agora é o Israel de Deus. Israel passou, Israel perdeu o privilégio, Israel perdeu a bênção, né, de ser povo de Deus por ter rejeitado a Deus. E aí você pega os textos proféticos no livro de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, e você pega todos aqueles textos que falam de Israel, você rasga, joga fora, porque também já não serve mais de nada. Eles creem assim. Continuando, a partir de então, a igreja tomou o lugar do Israel, né, de Israel, tornando-se o único povo que Deus tem na face da terra. Israel perdeu o privilégio, a igreja tomou esse posto, e agora o único povo de Deus que Deus tem sobre a terra é a igreja. Assim creem os amilenistas. Sexto, olha que coisa, né? Às vezes você olha assim, eu disse, rapaz, é isso mesmo. Eu olhando algumas teologias sistemáticas, eu já estava ficando perturbado já, viu, gente? É tanta coisa, né? E tentando resumir o máximo aqui para trazer, para que tenhamos um melhor aproveitamento. Mas eles creem isso, eles creem que Satanás foi preso na primeira vinda de Cristo. Olha que coisa, né? No seu nascimento. A presente era entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, portanto, é o cumprimento do milênio. Olha que só, nós já estamos no milênio, gente. Né? E ninguém avisou para a gente. Olha o que acontece aí. Alguns amilenistas, há divisões, lógico, dentro dessas linhas teológicas, alguns amilenistas divergem desta posição, entendendo que o milênio consiste no reinado de todos os crentes que morreram e estão no céu.
O que é que aconteceu com aqueles crentes que morreram? Já estão no milênio. Aonde? No céu. Lembra que eles pensam que o milênio é o reino espiritual? Então, nesse momento, aquelas pessoas que morreram em Cristo, eles já estão, uma outra linha do milenismo, uma linha crê que nós já estamos vivendo o milênio, a outra linha crê que no céu, os crentes que morreram em Cristo já estão nesse reino espiritual de Deus e já estão no céu, desfrutando desse milênio. Ponto 7. Quando Cristo voltar, o fim do mundo acontecerá com a ressurreição geral e o julgamento de todas as pessoas. Eles acreditam que quando Cristo voltar, na volta de Cristo, vai acontecer tudo de uma só vez. Tanto a ressurreição dos salvos e dos perdidos, e o julgamento dos salvos e dos perdidos, tudo vai acontecer de uma só vez. Entende isso? Eles são amilenistas. É assim que crê essa linha teológica dos amilenistas. Dentro dessa linha teológica estão alguns presbiterianos. Algumas igrejas presbiterianas são amilenistas. Algumas igrejas reformadas, que meio que está virando moda, igreja reformada. Eu vi até uma igreja pentecostal reformada. Então, algumas igrejas reformadas, eles creem no amilenismo. Eles creem que não haverá um reino terreno de Cristo, que Cristo não vai reinar sobre a terra, que isso é algo espiritual. Então, eles creem isso. Por isso que eu coloco ali no gráfico, morte e ressurreição, e lá no final, a volta de Cristo, onde nesse momento, tanto os que morreram em Cristo, como os que não morreram os que morreram sem Cristo, serão ressuscitados e haverá o julgamento final e aí a eternidade. Ok? Assim pensa os amilenistas. Tem muito mais coisa, tem muito mais coisas, mas nós não podemos também abordar tudo. Então, os amilenistas, eles em si são idealistas. Lembra das interpretações idealistas? Por quê? Porque eles leem os estudos proféticos como apenas ideias, como conceitos, não como algo literal que foi revelado pelo Senhor. Vamos agora conhecer alguns amilenistas. Nós temos Lutero, o pai da reforma, praticamente Lutero. Lutero era milenista. Os amilenistas, as igrejas luteranas são amilenistas. J. Packer, que é um grande teólogo, e Agostinho de Hipona, a gente conhece ele como Santo Agostinho. Ele inclusive é considerado como o pai do amilenismo. O Santo Agostinho, o Agostinho de Hipona, ele é conhecido como sendo o pai do amilenismo. Ok? Vamos continuar. Pós-milenismo. A própria palavra em si nos dá uma ideia do que eles creem. Ou seja, o amilenista não crê no milênio de forma alguma. O pós-milenismo crê que Cristo vai retornar depois do milênio. Depois do milênio. Eu coloco aí, Jesus voltará após o milênio. Primeiro, acredita que quase todas... Deixa eu tomar água aqui. Acredito que quase todas as profecias bíblicas, as profecias apocalípticas, já se cumpriram no passado. Os que defendem essa corrente pós-milenista, eles acreditam isso, que quase todas as profecias já se cumpriram no passado. Lembra lá da interpretação historicista. Segundo, eles interpretam as profecias apocalípticas como simbólicas e não literais. O pós-milenismo também tem essa característica de desprezar a literalidade do texto profético, do texto bíblico. Terceiro, o reino de Deus, olha que coisa, começa em cada coração que se rende ao seu senhorismo. É um reino espiritual e Israel é uma alusão não literal ao povo judeu. O que é que eles estão dizendo aqui? Eles creem que o reino
Cristo, o reino de Deus, começa no coração de cada um quando nós aceitamos a Cristo. O irmão Romildo aceitou a Cristo, o reino de Deus começou no coração dele. E o que acontece? E é um reino espiritual. E o que mais? Quando no livro de Apocalipse, ou quando na Bíblia, ou quando alguma profecia fala de Israel, ali não é uma ilusão ao povo judeu. Ali Israel, de uma forma alegórica, ou é uma ideia de que ali é uma simbologia de que Israel não é Israel, o judeu. É Israel, o povo de Deus. Vocês entenderam isso? Eles não creem, eles creem que as promessas para Israel já passaram. Continuando. À medida que mais pessoas se convertem, a paz será instituída sobre a terra. Ou seja, eles creem, e é interessante até a perspectiva dos pós-milenistas, é que, de uma certa forma, eles creem tanto no poder da palavra de Deus, de um certo sentido aqui falando, que eles acreditam que à medida em que o evangelho é pregado, a paz vai ser estabelecida sobre a terra. Olha que coisa. Eles creem isso, à medida que mais pessoas se convertem, a paz será instituída sobre a terra. A paz será o estado natural, atingindo até mesmo os relacionamentos entre as nações. Será a instituição do milênio. Entende isso? Eles acreditam, né, que depois que a terra toda for, onde o evangelho for pregado em todas as nações, em todos os povos, a paz será estabelecida sobre a terra. E aí, depois disso, Jesus vai voltar. Entende isso? Ou seja, eles falam isso, eles creem nisso, que é o contrário daquilo que nós cremos. E nós vamos ver isso mais na frente. Aí, deixa eu passar aqui. Ponto quinto. O milênio será um período real na Terra. Já os pós-milenistas creem que haverá o milênio. Os amilenistas, não haverá milênio. Os pós-milenistas creem, mas que não será necessariamente com uma duração de 1000 anos. Isso aí é apenas um termo que foi utilizado por João, mas que não representa literalmente 1000 anos sobre a terra. Ou seja, eles desprezam a questão literal, né, gramatical da palavra de Deus. Ali é apenas uma ideia de que vai ser um longo período de paz, vai ser um longo período em que o evangelho será pregado, vai ser um longo período de bênção e de prosperidade sobre a terra. O número 1000 é simbólico, será um reinado mais espiritual do que político. E aí eles acreditam que Cristo reinará, mas estará no céu, no trono de Davi. Sexto, o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo será um único acontecimento. Vindo depois disso o juízo sobre todas as pessoas, condenação eterna para os ímpios e vida eterna para os salvos. O que é que eles acreditam? Que no final do milênio, nós vamos ter esses dois acontecimentos acontecendo ao mesmo tempo, que é o quê? O arrebatamento e a vinda de Cristo. Eles são pós-milenistas. É assim creem os pós-milenistas. E aí nós temos o gráfico, né? Morte e ressurreição de Cristo. Nós temos a tribulação, a igreja vai passar, né, pela tribulação. Nós temos o milênio e só lá no finalzinho do milênio que Cristo vai voltar e aí se inaugura a eternidade. Olha que coisa, vocês estão entendendo? É como eles pensam, como eles creem, que eles não creem que Cristo retornará antes do milênio. Ok? Alguns pós-milenistas famosos aí, né? Eu acho que daí o mais famoso que a grande maioria talvez possa conhecer é o Sproul ali, que é o último ali. Mas são teólogos que, no meio acadêmico, Strong também é um grande teólogo conhecido, que é pós-milenista. O pós-milenismo, ele era uma das linhas teológicas mais aceitas. Mas o que aconteceu? Que
os cristãos passaram a perceber que não era bem assim que estava acontecendo. À medida que o evangelho estava sendo pregado, a paz não estava sendo estabelecida sobre a terra. E que o homem não estava melhorando, não aqueles que aceitaram a Cristo, mas porque na ideia dele é que à medida que o evangelho fosse pregado, a humanidade toda ia ser contagiada e a paz seria estabelecida. Mas eles perceberam, né, que não era isso que estava acontecendo, que ao contrário, o homem estava se tornando cada vez pior e pior e pior. E então, depois da Segunda Guerra Mundial, esse reino do pós-milenismo, essa teologia do pós-milenismo caiu quase em desuso, né? Eles criam que a própria igreja estava implantando esse reino milenar. A igreja católica é pós-milenista. Eles creem que a igreja está implantando o reino de Cristo na terra. Essa é a visão escatológica deles. Então, mas igrejas protestantes ou evangélicas, poucas, eu na realidade conheço nenhuma que é pós-milenista. Vamos lá, continuar? Ixi, deu tilt aqui. Agora vamos para o pré-milenismo, que é a linha teológica que nós cremos que é a mais coerente, é a verdade bíblica revelada na palavra de Deus para nós. O pré-milenismo fala que Jesus voltará antes do milênio. Eu coloco aí, é a posição, o sistema escatológico que afirma que haverá um milênio literal, ou seja, um reinado de 1000 anos de Jesus na terra, depois dos eventos do arrebatamento, tribulação e segunda vinda. Os pré-milenistas acreditam que literalmente Cristo vai reinar sobre a terra. Literalmente, Cristo vai reinar sobre a terra. Os pré-milenistas, de uma forma talvez não adequada eu vou falar, mas automaticamente os pré-milenistas são pré-tribulacionistas, né? A grande maioria dos pré-milenistas são pré-tribulacionistas, mas aí nós vamos ver um pouquinho disso mais lá na frente. Vamos continuar. Primeiro, acredita no cumprimento futurista literal de todas as profecias apocalípticas, ou seja, nenhuma profecia apocalíptica se refere ao nosso tempo. Tudo se cumprirá após o arrebatamento. Ok? Lembra do futurista, o método futurista? Então, os pré-milenistas, eles são futuristas. Eles creem que a grande maioria das profecias apocalípticas se cumprirão no momento em que a igreja for retirada. No momento que a igreja do arrebatamento, elas começarão a se cumprir sobre a terra. Continuando. 2. Existirá no futuro um reino literal de 1000 anos de Cristo na terra. Literalmente. Não simbolicamente, espiritualmente. Será Cristo reinando pessoalmente na terra com os seus santos. Jerusalém, passei aqui, perdão, será a capital. Abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, por favor. Quem puder ficar em pé, vamos ficar em pé um pouquinho, até ajuda um pouco a gente a descansar. Apocalipse capítulo 20. Ou seja, o pré-milenista crê que haverá um reino literal de 1000 anos aqui na terra. Apocalipse capítulo 20, capítulo 19, versículo 19. Olha o que diz o texto bíblico. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa com ela, o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com o que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. Versículo 21, os demais
foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqui é aquela batalha final, né? Aquela batalha em que Cristo vai retornar, vai pisar no Monte das Oliveiras, que se fenderá, e ali haverá aquela grande batalha. E aí, capítulo 20, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E esse texto aqui nós já lemos, que fala desse período em que Satanás será preso, em que Cristo reinará sobre a terra. Versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. E aí ele fala: e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Aqui não é algo espiritual, aqui é literal. Onde é que está acontecendo isso aqui? É no céu? É no céu? Não! Não! Olha, versículo 20, e vi descer do céu, ou seja, era algo que já estava aqui na terra. Ok? Versículo 6, bem-aventurados santos aqueles que têm parte na primeira ressurreição, sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Podem assentar, amados. Então, aqui fala claramente desse reinado, né? E nós reinaremos com ele. Vamos continuar? Ponto 3. Não havia sido revelado ainda. Colossenses capítulo 1, versículo 25. Paulo falando aqui, e olha como ele fala claramente da dispensação. Versículo 25, Paulo vai dizer: da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério, olha, que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, a qual Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A igreja era esse mistério, né, que ainda não havia sido revelado. Israel continua sendo o povo escolhido de Deus. Os pré-milenistas creem disso, que nós agora vivemos na dispensação da graça. Deus agora revelou, né? Nós somos esse parêntese, talvez não seja a expressão adequada, mas Paulo vai falar disso, que nessa dispensação ele revelou que os gentios agora têm acesso a essa graça por meio de Cristo. 3, continuando. Com a rejeição do Messias, eu coloco, continuando aí o ponto 3, Deus interrompeu momentaneamente seu tratamento com Israel, e irá retomá-lo após o arrebatamento da igreja, restaurando o templo e reavivando sua aliança com o povo. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 11, por favor, amados. É muito importante esse texto, que fala de que nós, nesse período da graça em que nós estamos vivendo, Deus está trabalhando com a igreja, mas chegará um momento em que Ele vai retomar Israel. E aí, olha aí não que Deus tenha abandonado Israel, amado, não estou dizendo isso. Versículo 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, né, para que não sejais sábios em vós mesmo,
A pessoa que crê na doutrina da substituição é sábio em si mesmo, é um tolo. E como Paulo vai dizer aqui, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Olha que coisa. E o versículo 28, assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Olha que coisa. Amém. Né? Amados, que Deus é esse que não cumpriu as suas promessas para com o seu povo? Como eu vou crer num Deus que não honrou a sua palavra com o seu povo, que não cumpriu as promessas com o seu povo? Qual é a garantia que eu tenho que ele vai cumprir comigo? Nenhuma. Mas Deus não é homem que minta, e nem filho do homem para mentir. As suas palavras se cumprirão. É tremendo. Deus é fiel. Ele, nesse período, ele está trabalhando com a sua igreja, mas ele vai cumprir as suas promessas para com Israel. E isso será cumprida no milênio. E nós rejeitarmos isso, é nós crermos que Deus não cumpre a sua palavra. Essa é a opinião minha. E eu coloco aí, né, irá retomá-lo após o arrebatamento da igreja, restaurando o tempo e reavivando sua aliança com o povo. E aí nós temos tantos textos que vão nos falar sobre a restauração de Israel. Capítulo 4, hoje Israel está perdido. O judeu que morrer hoje vai para o inferno. Ele não é salvo porque ele é judeu. Ele não é salvo porque ele é judeu. Mas Deus não esqueceu o seu povo, não esqueceu as alianças, não esqueceu as promessas. Quarto, o mundo está piorando cada vez mais. À medida que se aproxima o tempo do fim, o mundo jaz no maligno e está destinado à perdição. Os pós-milenistas creem que o mundo vai melhorar, que o mundo vai ficar cada vez melhor, mas isso não é verdade. Nós temos percebido isso, e nós pré-milenistas, nós cremos que o mundo está piorando cada vez mais. Por favor, abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, como você, é um texto bem conhecido por nós, mas como nós podemos perceber a verdade daquilo que nós cremos, e olha o que diz o versículo 1, sabe porém isto, capítulo 3, 2 Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos melhores. É isso? O que é que está dizendo aí? Trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os outros, traidores, e aí vai de mal a pior. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo vai ficar pior, amados. Vai ficar pior, vai ficar pior. Nós estamos percebendo isso a cada dia, né? É terrível. É terrível. Olha, na minha opinião, não estou falando isso para lhe tornar um revoltado. Nós devemos continuar respeitando as lideranças estabelecidas por Deus. Nós devemos nos submeter às autoridades estabelecidas por Deus. Mas algo que nós devemos perceber é que eles fracassaram. Nós vivemos hoje um colapso total. Os governantes fracassaram na educação, fracassaram na saúde, fracassaram na segurança. Nós vivemos tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos terríveis, em que perversidades e maldades mais absurdas, coisas inimagináveis estão acontecendo
né? E o povo concorda. A semana passada, se eu não me engano, eu desci na Praça da Estação e tinha uma senhora que estava gritando de dores e tinha 2 policiais perto dela dando assistência a ela, e ela estava gritando de dor, ela estava dando à luz. E aquela mulher estava dando à luz ali, e no outro dia eu soube a notícia que aquela mulher tinha dado realmente à luz. Mas ao chegar no hospital, ela simplesmente disse, eu não quero esse filho, me costura que eu quero ir embora. E eu conversando isso no refeitório com os colegas, ele disse, está certo. Eu disse, está certo? Está certo, ela deve dar o filho dela mesmo para os outros cuidarem, se ela não tem condição, ela deve adotar o filho. Que coisa, né? Que coisa, que situação nós estamos vivendo. Continuando, a preocupação principal da igreja deve ser a salvação das almas perdidas. Quinto, o arrebatamento da igreja e a volta de Cristo são 2 acontecimentos distintos. Nós cremos nisso, os pré-milenistas creem nisso, que Cristo virá. Nós seremos arrebatados e iremos encontrar o Senhor nos ares. E aí vai se inaugurar um novo tempo que é chamado de a tribulação, um período de 7 anos. No meio da tribulação, né, Israel se converterá, quebrará o pacto com o anticristo, e no final da tribulação, depois de 7 anos, nós voltaremos com o Senhor, e aí será inaugurado o reino milenar. E ele disse, vinde bendito do meu Pai, para o reino que está reservado aos meus filhos. É claro, é tremendo esse texto, né? Estou cansado também. No arrebatamento, Jesus virá de maneira visível para buscar a sua igreja. Ele ficará nos ares e o Espírito Santo será retirado da terra, juntamente com a igreja, dando início assim aos 7 anos do governo do anticristo e a grande tribulação. A volta de Cristo será após 7 anos, de maneira visível, para inaugurar o seu reino milenar. Observação. Alguns pré-milenistas, e aí eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas dentro da linha dos pré-milenistas, eu vou falar isso porque o Renan me pediu, se eu não falar ele vai dizer que eu esqueci de falar isso, mas nós já estamos terminando. Dentro dos pré-milenistas, nós temos 2 linhas. Dentro do pré-milenista, nós temos os pré-milenistas históricos, e nós temos os pré-milenistas dispensacionalistas, ok? Então, os pré-milenistas históricos, eles creem no milênio literal de Cristo, eles creem que Cristo vai reinar pessoalmente sobre a terra, eles creem isso, mas eles divergem um pouco acerca do pré-tribulacionista. Alguns pré-milenistas, eles são mesotribulacionistas. Ou seja, que a igreja vai ser arrebatada quando? No meio da tribulação. Pré, antes, meso, no meio, pós, depois. Alguns pré-milenistas creem que a igreja vai ser arrebatada quando? Depois da tribulação. Nós vamos levar peia, vai ser depois que a gente sofrer que só sovaco de aleijado, né? Aí vamos ser arrebatados. Né? Nós não cremos assim, nós somos dispensacionalistas e a Bíblia fala que Ele nos livrará da hora da ira que está por vir. Entende? Então há essa corrente dentro do pré-milenismo, nós somos pré-milenista, existe a corrente pré-milenista histórico e pré-milenista dispensacionalista. Ok? O pastor falou muito bem, né, dos nossos vitrôs aí, dispensacionalistas, né, que nós cremos que ali é o milênio, né, nós estamos no período da graça e nós temos ali o milênio. Ok? Então, os pré-milenistas históricos creem que nós vamos passar pela tribulação, que uns creem que nós vamos ser arrebatados no meio e outros no final da tribulação, mas os
pré-milenistas dispensacionalistas, cremos que antes da tribulação nós iremos ser arrebatados. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, por favor. Nós já estamos terminando, praticamente. Eita, Senhor, misericórdia. Seus irmãos estão cansados. Eu imagino isso. Também estou. Capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Vamos deixar um versículo aí para vocês, mostrando que nós não iremos passar pela tribulação, nós seremos arrebatados. Versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém te tomes a tua coroa. Então ele fala isso, que ele nos guardará, e o sentido aí realmente vamos ser tirados para fora. Nós não passaremos. Então, aí nós temos o gráfico, por favor, amado. Nós temos a era da igreja, e ali nós temos, no final, no completar o tempo dos gentios, nós teremos ali o arrebatamento da igreja. E lá no céu nós teremos as bodas do Cordeiro, e aqui estará sendo inaugurado a tribulação, onde o anticristo vai fazer um pacto com Israel na metade da tribulação. Ali, tem volta de Cristo, mas é porque os pré-milenistas históricos creem que nós vamos ser arrebatados no meio, ok? E ali, depois, outra linha dos pré-milenistas crê que nós vamos ser arrebatados no final ali da tribulação. Então, Cristo volta e aí inaugura o milênio, mas nós iremos ser arrebatados quando? Antes da tribulação. Então, eu nem coloquei, não está nessa divisão. Na minha mente, eu vi direitinho a visão no meio da tribulação aí. Já estou delirando aqui. Vocês entenderam? Ok? Vocês estão comigo? Ok. Então, vamos lá. Alguns pré-milenistas conhecidos, esse Derby aí, Scofield, é um dos dispensacionalistas pré-milenistas. É muito boa a Bíblia de Scofield, eu tenho uma, foi um presente que eu ganhei da minha formatura do nosso CTBPL, o pastor deu a todos aqueles que se formaram aqui. Então foi o meu presente, eu ansiava há muito tempo por essa Bíblia, que ela tinha encerrado a impressão dela, e eu consegui pegar um remanescente. Então aí nós temos alguns pré-milenistas conhecidos, e o mais conhecido de todos aí é o Scofield, que ele é dispensacionalista. Conclusão: Deus fez pactos incondicionais com Abraão e Davi, não é verdade? Há pactos condicionais e incondicionais. Incondicionais não depende do homem, depende completamente de Deus. Deus fez pactos incondicionais com Abraão e Davi. Nenhum desses pactos foi ainda completamente ou permanentemente cumprido. Um reinado físico e literal de Cristo é a única maneira para que os pactos sejam cumpridos de forma em que Deus prometeu que seriam. Conclusão: a aplicação de um método literal de interpretação das Escrituras resulta nas peças do quebra-cabeça se juntando. Eu achei lindo isso. Olha que só. A aplicação de um método literal de interpretação da Escritura resulta nas peças do quebra-cabeça se juntando. Deus é tremendo, amados. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Ele não nos deixou alienados e sem saber do que irá acontecer. E Ele revelou em sua palavra de forma literal. Bíblia interpreta Bíblia. Não, nós, por causa disso, podemos ver essas peças se juntando. Todas as profecias do Antigo Testamento que tratavam da primeira vinda de Jesus foram literalmente
cumpridas. Mais de 700 profecias foram cumpridas na primeira vinda de Jesus. Nenhuma deixou de cumprir, nem a do jumentinho deixou de cumprir. Nenhuma, foram todas cumpridas na sua totalidade, de forma literal. Não passou nenhuma. É impressionante. Sendo assim, devemos esperar que as profecias a respeito de sua segunda vinda venham também. Serão cumpridas. Ai, estou cansado. A respeito da sua segunda vinda também serão cumpridas literalmente. Amém. Amém? Eita, amém, amados. Não terminei ainda não. O pré-milenismo, mas aqui já está no finalzinho, esse é o último. O pré-milenismo é o único sistema que concorda com uma interpretação literal dos pactos de Deus e profecias do fim dos tempos. Agora, amém. Ok, então é tremendo, amados. Nós cremos, nós somos futuristas, nós somos dispensacionalistas, nós somos pré-milenista, pré-tribulacionista e pré-milenista. Vou chamar o Fernando aqui. Fernando, eu vou perguntar, tu tem que responder os 4 métodos de interpretação e as 4 correntes. Amados, louvado seja Deus por tão preciosas verdades que Ele nos revelam. Dentro da minha incapacidade, creio que talvez tenha cometido alguma falha em alguma coisa, devido ao cansaço. Se você tem alguma dúvida, por favor, me procure ao final, e que você seja esse crente beriano, né, que investiga, que estuda, que lê, que busca conhecer a vontade de Deus. Daniel vai dizer, um povo que conhece o seu Deus se torna forte. Né, forte, e nós, quando conhecemos a Deus, quando buscamos conhecer a palavra de Deus, nós nos tornamos esse povo forte, que não é levado por qualquer vento de doutrina, mas que permanece fiel ao Senhor. Vamos orar? Paizinho santo, amado Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor é tremendo. Somente o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, ó Deus, por esses homens que têm se levantado, defendendo a fé bíblica, a fé que uma vez foi entregue aos santos. Eu te agradeço, Senhor, também por tua palavra, pelas revelações, pela tua direção, a maneira como o Senhor tem dirigido a tua igreja e tem nos mostrado essas grandes verdades. Pai Santo, em sabermos essas verdades, eu te suplico que nós possamos viver de modo digno do Evangelho, do modo que testifique daquilo que o Senhor é e da tua volta. Obrigado por esta noite aqui, obrigado por cada irmão, e que o Senhor nos leve em paz. Vem, Senhor Jesus. Amém.